Olá, meus queridos. Nosso programa Fé e Vida desta semana, onde nós refletiremos mais uma vez sobre a temática Jesus compadece dos marginalizados, ensinando-nos a vencer os preconceitos excludentes. Então, antes de iniciarmos a nossa reflexão, vamos fazer as nossas orações, pedir a Deus que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos liberte de tudo aquilo que nos aprisiona e que nos deixa assim, presos, sem fazer aquilo que o desejo dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, que Deus instituísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. A oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudar a nossa mãe querida, nossa mãe santíssima, a mãe de Jesus, que ela intercede por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos relembrar alguns assuntos que já foram falados no programa anterior, mesmo assim nós voltaremos a reprisar. Primeiro destaque é a abertura da campanha da Fraternidade de 2018, que acontecerá no Santuário Diocesano Nossa Senhora da Piedade, no Córrego Alto Mela Viana. Venha com a sua caravana, teremos uma missa às 10h30. Ressaltar também um encontro da iniciação da vida cristã de adultos, que acontecerá no dia 25 de fevereiro, na paróquia Cristo Libertador, onde será abordado o documento 107 da CNBB, no horário de 8 às 17 horas, uma pequena taxa de R$20 para ajudar nos gastos das refeições. E uma coisa que nós estamos precisando muito, e que nós ouviremos no próprio Evangelho de hoje, a nossa pastoral carcerária, precisando de muitos colaboradores para que possamos juntamente fazer o bem a essas pessoas que por algum momento, algum delito, estão reclusos, e essas reuniões acontecem toda a primeira quinta-feira às 15 horas no Centro Pastoral da Paróquia Cristo Rei no Centro. E a Pastoral Familiar, do Regional 3. Todos os últimos domingos nós estamos nos reunindo no Santuário Nossa Senhora da Piedade, com momento de formação, de deserto, de oração, de compartilhamento, adoração ao Santíssimo, bênção e terminando com a Santa Missa. Esperamos que todos possam comparecer. E quero reforçar mais uma vez a missão, que ela continua, que vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, o retiro dos missionários da paróquia Cristo Redentor. E acontecerá na Cidade Nova, na comunidade Cidade Nova. O ingresso é gratuito, é só a participação de cada um de vocês. Então, meus queridos, neste dia, e também salientar um trabalho das pessoas que estão entendendo a vontade, a missão, os novos ministros da Eucaristia, da Paróquia de Cristo Rei. Nós teremos mais 3 encontros formativos
e no dia 4, na missa de posse, onde serão a investidura. E informar a todos, né? Quarta-feiras de cinzas, carnaval nesse próximo final de semana, teremos missa às 18 horas na comunidade Nossa Senhora de Fátima, às 19h30 na Matriz, né, Cristo Rei, e na comunidade São Miguel. E nas outras comunidades será a celebração, às 19h30. Então esse é a nossa busca e buscar. Como já disse, né, o nosso tema, a nossa temática hoje será, né, Jesus se compadece dos marginalizados, ensinando-nos a vencer os preconceitos excludentes. Então hoje nós refletiremos a leitura de Levítico no capítulo 13, o Salmo 31, né, onde tem um refrão: sois, Senhor, para mim, meu refúgio. E também nós teremos a leitura do livro, a segunda leitura de Coríntios, onde São Paulo nos mostra que nós devemos compadecer daquele que às vezes, né, na fé, para ele é um pouco complicado, que escandaliza, onde ele termina abordando sobre a idolatria das carnes, né, e dos ídolos. E que nós não façamos, né, de nenhuma maneira escandalizar o nosso irmão pequeno na fé. Então agora nós vamos para as leituras, que hoje nós faremos as leituras primeiro e depois nós faremos as nossas reflexões. Então a primeira leitura do livro do Levítico, capítulo 13, versículo de 1:12, 44 a 46. O Senhor falou a Moisés, a Arão, dizendo: quando um homem tiver sua pele algum tumor, impinge, né, uma mancha esbranquiçada, que possa transformar-se em chagas de lepra, deve levá-la ao sacerdote Arão, ou algum dos sacerdotes dos seus filhos. O leproso com a doença declara e usará o vestuário androso e o cabelo desalinhado, cobrirá o rosto até o bigode e a barba e gritará: impuro, impuro, todo o tempo que lhe durar a lepra. Deve considerar-se impuro, sendo impuro deverá morar à parte, fora do acampamento. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. A segunda leitura de hoje, ela se encontra no livro, né, da carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele vem nos falar: irmãos, quer comais, quer bebais, não façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Fazei como eu. Em tudo procuro agradar toda a gente, não buscando o próprio interesse, mas o de todos, para que possam salvar-se. Sede meus imitadores, como eu sou o imitador de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. E no Santo Evangelho, nós vamos contemplar o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus ter com os judeus um leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: se queres, pode curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fique limpo. No mesmo instante, deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: não diga nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e ofereça pela tua cura que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera. E assim,
Jesus não podia mais entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora em lugares desertos e vinham ter com ele toda gente de toda parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, hoje, nesta nossa reflexão, nós poderemos observar, como nós colocamos, intitulamos, Jesus compadece dos marginalizados, ensinando-nos a vencer os preconceitos. E aqui nós podemos, de imediato, começar a entender, ver que neste sexto domingo do tempo comum, aonde Jesus, neste pequeno intervalo desse tempo comum que coincide, posteriormente ao Natal, até o início da Quaresma, nas quartas-feiras de cinza. Então Jesus, todos esses dias, ele vem de encontro aos necessitados, aquelas pessoas que passam por alguma marginalização, muitas vezes provocada pelos nós próprios homens. E nesta quarta-feira de cinza, é um tempo onde nós iniciamos essa reflexão, onde nós temos que buscar este maior contato com o Senhor, onde nós tentamos exercitar, praticar com maior esmero, com maior carinho, a esmola, essa caridade, o jejum e também a oração. E para nós aqui no Brasil, a nossa igreja, os bispos, há muitos anos, vêm nos ajudando a essa transformação social que deve acontecer, que tem que acontecer, que é a campanha da fraternidade. E este ano nós temos o tema Fraternidade, Superação da Violência, com o lema onde Jesus sempre nos lembra, vós sois todos irmãos. Então com isto, nós entramos neste sexto domingo, nessa compaixão, presenciando esse ensinamento prático de Jesus Cristo, onde a liturgia de hoje nos convida a fazermos uma reflexão que nos mostra todo e qualquer tipo de teologia, todo e qualquer tipo de preceito, de rito, aonde que ele exclui, Jesus o condena, Jesus não aceita, Deus não aceita. E muitas vezes nós, principalmente de dentro da igreja, nós criamos artifícios, modelos de moralismo, às vezes falsos, que tendem na realidade o quê? Marginalizar, escravizar as pessoas. E a liturgia de hoje, ela nos convida a sermos imitadores de Cristo, ser cheio de quê? De amor, de bondade, de benevolência, e viver e lutar contra todo esse tipo de sistema que marginaliza as pessoas. Existem muitos tipos de discriminação. Na época de Jesus, a lepra era uma que representava muito forte. E uma coisa também, que a gente vê como que ela é falsa, esse tipo. Por quê? Nós, muitas vezes, se não tivermos essa manifestação, por essa teologia, eu me consideraria puro, poderia ter contato com meus irmãos e contato com Deus. Por isso que Jesus, muitas vezes, ele chamou sepulcro caiados. Não adianta nada ficarmos bonitos externamente, se internamente nós estamos podres, malvados, cheios de intenções que destroem as pessoas. E nós sabemos que nessa primeira leitura de Levítico, aonde retrata o contato de Moisés juntamente com Deus, aonde essa tribo, esses sacerdotes, regiam as regras, as normas de convívio. E nesse capítulo de hoje que nós estudamos, que nós refletimos, nós estamos vendo onde que fala da pureza. Então, muitas vezes, essa pureza, ela vem embutida, muitas vezes também de alguns preceitos, alguns tabus, que nós não precisamos de ir muito longe. Na década de 80, quando a AIDS, ela se manifestou de maneira assim, muito evidente, quantos irmãos que foram abandonados, quantos irmãos que definharam por preceito, por medo de ter contato.
E nós percebemos também, né, a lepra, mesmo atualmente, os hospitais são mais afastados para não ter esse contato, para que não possa buscar e ser contaminado. É contra esta doutrina, é contra esses preceitos que Jesus hoje no Evangelho nos mostra. Então Jesus hoje, quando esse leproso, ele aproxima de Jesus, nós percebemos o que? São atitudes diferentes, a vontade. Duas coisas, a vontade de Jesus. Ele rompeu aquilo que Moisés tinha ensinado. E o doente também, o leproso, ele acreditou, porque ele viu em Jesus aquela pessoa que poderia libertar e te dar a vida, reintegrá-lo na comunidade e voltar, pelo menos, a ter o seu contato com Deus. E aí nós vemos por que Jesus muitas vezes, né, as prostitutas, os cobradores de impostos, que muitas vezes as pessoas queriam condenar, Jesus ficava juntamente com ele. A mulher adúltera ele acolheu, quer dizer, ele não concordava com essas situações, mas através desse encontro que esta pessoa buscava com Jesus, a vida dele se transformava. E hoje, nesse Evangelho, nós percebemos isso. Quando este leproso, ele percebeu, é lógico, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus caminhando nas suas proximidades, o que ele percebe? É agora. Então ele sai, né? Porque mesmo ele tendo aquela condição moral péssima, de encobrir todo o corpo, encobrir a barba, para que as pessoas, né, aqueles que, entre aspas, os puros não fossem contaminados, ele gritava, impuro, 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 as pessoas se afastassem. E neste momento, o que ele fez? Aproximou de Jesus. Jesus, com esse amor, aí a gente vê a transformação do amor, o que ele é capaz de fazer. E Jesus o permite. Ele vai ao seu encontro, ajoelha e fala com Jesus, reconhece nele o poder. Se quiseres, tu podes me curar. Jesus o cura. Jesus coloca a mão, levanta a mão. E esse levantar a mão de Jesus, teologicamente, se nós formos olhar no Êxodo, na libertação, quantas vezes o Deus onipotente elevou as mãos, orientando a Moisés para a libertação. E este leproso hoje, ele consegue a sua libertação. Aí Jesus faz uma advertência, para que ele, né, não contasse nada para ninguém. Mas aí, não sei se a gente pode falar, mas a alegria, aquela motivação de ter encontrado o Messias, de ser um testemunha, ele sai, fala para todos, gritando, apregoando que Jesus tinha o curado. Mas mesmo assim, ele obedece. Ele vai porque Jesus fala para ele, vai, te apresenta ao sacerdote. Porque o sacerdote era ele, nesta época, que tinha. Ele não fazia, curava, não dava remédio, mas ele tinha o poder de reintegrar essa pessoa à comunidade e nos serviços religiosos. Jesus fala para ele, vai, te apresenta e testemunha a tua própria cura. Aí nós percebemos a maldade dos homens, como que ela é grande. Ele se aproxima, o sacerdote reconhece, sabe que esse poder, desse milagre, este sinal, só poderia pertencer a uma pessoa, a Deus, que era Jesus. E as coisas invertem. Aí nós começamos a entender o trabalho, a missão, a vocação de Jesus. Ele se coloca na nossa simplicidade, na nossa fragilidade. Aquele que era expulso é reintegrado. E Jesus, aquele que tinha liberdade de acolher todas as pessoas, ele começa a viver de maneira repudiada. Não podia mais entrar na cidade. Então nós podemos perceber o seguinte, que a missão de Jesus é de resgatar e de salvar as pessoas. E um fato interessante, que lendo, né, uma das homilias do nosso Papa, Bento XVI, que muitas vezes nós não entendemos
Nós alimentamos esses tabus, esses preconceitos, não temos a condição de visualizar que isso nos separa, que isso não é a vontade de Deus. E muitas vezes, alguns falsos profetas, eles tendem e querem que essas palavras e essas ações sejam mandadas por Deus. Aí onde nós vemos os falsos profetas. Então, São Francisco, um homem maravilhoso, condescendente com todas as pessoas, que tinha uma amizade, um amor. Num dos seus ditos, na sua biografia, um dia ele conta, ele percebe que essa cura que em nós tem que acontecer. Ele fala assim, olha, assim, o Senhor concedeu-me a mim, Frei Francisco, começar a fazer a penitência, porque quando eu vivia no pecado, parecia-me demais amargo ver os leprosos. E foi o próprio Senhor que me levou para o meio deles, e fui misericordioso com eles, e afastando-me deles, quando aquilo que me parecia amargo transformou para mim em doçura da alma e do corpo, e depois me detive-me um pouco e saí dos séculos. Olha que amadurecimento espiritual, nós entendermos a nossa missão. Então aqui nós podemos ver o seguinte, naqueles leprosos que Francisco encontrou quando vivia no pecado, estava presente Jesus. E quando Francisco se aproximou-se de um deles, vencendo a própria repugnância, o próprio preceito, o próprio tabu, o próprio preconceito, abraçou Jesus. E aí esse abraço de Jesus o curou da sua lepra. Ou seja, o seu orgulho, convertendo-o ao amor de Deus. Aí vem a vitória de Jesus. Então, irmãos, um alerta para todos nós. Nós hoje clamamos tanto as missões, as pastorais sociais, o de rua, o encarcerado. Nós precisamos de quê? Vestir, estar imbuído desse amor cristão, para que possamos o que? Verdadeiramente anunciar e mostrar este amor de Deus para todos nós. Que nós possamos, assim como o salmista, reconhecer em nós que nós somos os leprosos, nós temos que buscar esse perdão, pedir a misericórdia, ter consciência do nosso pecado, mas confiar na misericórdia de Deus. Por isso que o salmista hoje nos fala, sois, Senhor, para mim, alegria e meu refúgio. Então, confessemos a Deus nossos pecados e a Deus, o justo, para nos perdoar e restaurar o nosso corpo e o nosso espírito. Então, meus queridos, neste carnaval, está prestes a chegar, que possamos, com alegria, nos divertir, mas jamais escandalizarmos aquilo que São Paulo nos mostra nessa segunda leitura. Sejamos lícitos, não escandalizemos ninguém. Sejamos e cuidemos do nosso corpo, porque o nosso corpo também é santo. É dele que nós precisamos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude, nos elimine cada vez mais a eliminar esse tabu, esse preconceito, a estender a mão para aqueles que mais necessitam. E hoje há muitas formas de lepras, muitas possibilidades. Nós, principalmente, membros da igreja, temos que tomar muito cuidado com o nosso falso moralismo, que não agrega, que não soma. Agradecemos a Deus pela essa oportunidade. Espero, que possamos contar com a participação de vocês nos próximos programas. Que Deus nos ilumine, que nos abençoe e até a próxima oportunidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.